liberdade, tá? De você não cercear, de você tirar a liberdade dos indivíduos. Mas, como disse o ministro Alexandre de Moraes, se não me engano, liberdade não é liberdade de agredir, é liberdade de debater, de se colocar, de contraditar e etc, etc. Então, eu creio que está uma discussão dentro do Congresso Nacional, o relator lá, o Orlando Silva, e o que eu espero é que se consiga, aqui no Brasil, encontrar um bom termo, tá certo? Entre a liberdade, que é fundamental, e, ao mesmo tempo, os limites e restrições que uma sociedade democrática. Não existe direito absoluto. Nem a liberdade tem. Em determinadas situações existem restrições, né? Existem restrições para a liberdade, para a propriedade, para o que você quiser, em determinadas situações. Então, nós também não podemos pensar que isso é algo, enfim, porque nós vimos recentemente, estamos vendo o tempo inteiro, os problemas que traz essa maravilhosa e fantástica ferramenta que nos deu imensos saltos de produtividade, de competição, de educação, de universalização, né, de informação. Então, esse é o dilema que nós temos aí. Tem um físico que já morreu, Stephen Hawking, o mundo... Como é que era o nome mesmo? Me ajudem aí. Ele tem um livro cujo título é Breves Respostas para Grandes Questões, né? Em que ele se pergunta: a inteligência artificial vai superar os humanos? E a resposta dele, ele já não está vivo, ele não é vivo. A resposta é sim. E vocês estão vendo aí o ChatGPT. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão vendo? Quer dizer, ao ponto do cidadão como o Elon Musk, a tecnologia, ela tem uma velocidade muito difícil de você institucionalizar. Os direitos que foram sendo institucionalizados, direito ao voto, direito civil, direito político, direitos sociais, que foram os últimos direitos, e assim por diante, levaram um século de luta. Só que a velocidade que isso alcançou, como é que você institucionaliza isto? Ou seja, como é que você segue o rito, tá certo? Para você transformar aquilo em uma norma e você institucionalizar. Se ele está o tempo todo, ele próprio, rompendo os padrões, de certa forma, anteriores. Como é que fica isso? Tá certo? São dilemas que nós temos aí da chamada pós-modernidade. Raul, essa onda de postagens que tem provocado pânico, né, entre os pais e os alunos, com supostas ameaças às escolas, algumas situações, infelizmente, realmente foram concretizadas, né? Exemplo de Santa Catarina e Goiás. Você não considera que só o fato de haver as postagens já é um ato terrorista? E, assim, essas motivações, o senhor enxerga que para esse crescimento, que há uma explicação para esse crescimento desse tipo de ação? Olha, uma caracterização do terrorismo, o terrorismo tem, segundo a ONU, sei lá, 36, 40, 50 definições. Então, definir terrorismo não é exatamente um conceito fácil. Mas um conceito que é relativamente aceito é que o ato terrorista é algo que infunde pavor ou terror na sociedade e visa dobrar o Estado. Certo? Ou seja, é como se fosse uma tabela, quer dizer, você cria um determinado pavor na sociedade para obrigar o Estado a tomar uma certa decisão. Então, nesse sentido, estrito sensu, tá certo? É difícil você caracterizar como um ato terrorista, embora exista uma grande proximidade com relação a isso, né? Por quê? Porque o mero ato de você plantar uma fake, né, digamos assim, na rede social, não representa um pavor, um terror, e nem a capacidade que você tem de dobrar o Estado. Tá certo? Agora, de fato, é uma atitude extraordinariamente, né, crítica, e é isso que você, afinal, o Brasil tem mais celulares do que habitantes, e isso é uma coisa. E quanto tempo nós passamos, né? Toda vez quando chega o meu balanço do tempo que eu passei no meu celular, eu fico simplesmente impressionado com o número de horas que eu passei, por exemplo, diante do celular. Hoje, por exemplo, só dar uma ideia, meu computador está aqui. Eu acho que tem mais de mês que ele não sai daqui. Eu viajo para cima e para baixo, não levo o computador. Para que eu preciso mais de computador? O celular me faz tudo. O celular me traz tudo que eu preciso. A não ser quando eu quero fazer um texto longo, e aí, claro, o celular não é adequado para isso. Mas no restante, efetivamente, ele significa
não é? Essa possibilidade, que é o empoderamento do cidadão. E aí entra em cena a questão dos algoritmos ligados às plataformas. Ou seja, uma má notícia, um escândalo, uma tragédia, ela dá muito mais likes do que uma outra, tá certo? E aí entra um aspecto da natureza humana, uma certa morbidez, se nós pudermos chamar assim. Então, há uma tendência exatamente de você exacerbar toda e qualquer notícia ou matéria, fake, seja o que for, que dê um certo número maior, né, o massivo de likes, e isso, infelizmente, está muito mais ligado à tragédia, à má notícia, ao absurdo. Né? Enfim, vocês sabem muito bem, esse é um problema difícil de você lidar. Só interrompendo rapidinho, Fred, faz muito sentido isso que Raul está falando, porque o que eu tenho percebido, inclusive estava refletindo sobre isso hoje, quando há uma postagem com uma suposta ameaça, ela viraliza muito mais do que quando o governo anuncia as ações. Né? Recentemente, o governo anunciou 13 ações em conjunto com a Secretaria da Educação e a Secretaria de Defesa Social. E aí há uma grande repercussão, claro, mas se você for comparar com o fato negativo que iniciou aquilo ali, né? É muito maior, as pessoas compartilham muito mais, assistem muito mais, é incrível. Então, assim, querendo ou não, o poder público está fazendo alguma coisa, mas o pessoal, as pessoas, a tendência delas é reconhecer, entender ou terem acesso, ou as coisas chegarem nela, né? Com o fato negativo. Iniciou tudo. É incrível. O modelo que a gente tem, vamos dizer assim, de governança e política, ele vem, se a gente quiser fazer um sumário, ele vem ali do século XVIII, Revolução Francesa, aliás, primeiramente, né, Revolução Americana, né, 1756, por aí assim, se não me falha a memória, ou 62, e a Revolução Francesa, 1780 e 90, mais ou menos. Ali foram fundadas as bases, tá certo, do que hoje você entende que é a política. Tá certo? Ali está. E é um processo, vocês sabem muito bem, que tem uma institucionalidade. A democracia, ela, em última instância, é a extensão de direitos para quem está fora ser incluído. Primeiro, politicamente, né, direitos civis, depois chegando aos direitos sociais. Então, a democracia é uma grande tenda que vai se abrindo e colocando embaixo quem está fora. É um conceito democrático, por excelência. E isso tem colocado uma série de dilemas, mas isso é outra história. Então, veja, se você tem uma tecnologia, tá certo? Que ela tem essa capacidade de se revolucionar num prazo extraordinariamente curto, você está diante de um dilema. Como você institucionaliza algo que amanhã já não é hoje? Já não é mais como é que ela é hoje. Como é que você faz isso? Imagina que é você lidar com uma coisa como essa. Como é que se institucionaliza? Fazer um projeto de lei, debater, né? Debater com a sociedade, fazer com. Quer dizer, e isso ser travado, isso tem interesse, que é o normal do processo democrático. Então, eu confesso a vocês, é um baita dilema, tá certo? É um baita dilema que a gente tem que procurar enfrentar. E no mundo, pelo menos até agora, a gente ainda não encontrou, tá certo? E acho que nunca vai encontrar, certamente, uma forma que satisfaça todos os pressupostos que você tem numa questão como essa. Uhum. Você falou da questão da política e a gente ainda vive num ambiente muito polarizado, né? E eu converso muito com atores que participam da política, militância política, militância sindical, e existe, querendo ou não, entre eles meio que uma teoria da conspiração de que toda essa violência que está tendo nas escolas, ela tem uma origem política, né, e uma motivação política. Você acredita sinceramente que esse ambiente todo que foi criado de violência, de instabilidade, pode ter uma ligação para poder querer afetar de alguma forma o presidente Lula, o governo que está se iniciando aí do PT? Eu não chegaria ao ponto de dizer que está dirigido contra o governo Lula. Não, aí é uma certa paranoia militante. Agora, existem alguns fatos. Né? Por exemplo, o fato do afrouxamento da legislação para se ter posse de armas é catastrófico, porque a gente tem pesquisas, eu, pelo menos, sou militante da causa, em que a gente sabe que um maior número de armas leva, inequivocamente, a um maior número de mortes, de violência, seja o que for. E o que foi feito, na verdade, passou uma boiada,
como se agora virou popular você dizer. Você afrouxou a legislação exatamente dos CACs, que é a questão dos colecionadores de armas e atiradores esportivos, né? Você subiu o calibre, você subiu enormemente a munição, você extrapolou qualquer bom senso em termos da quantidade de armas que o cidadão possa ter, e outras coisas muito mais complicadas que também foram devidamente decretadas e derrubadas pelo Supremo e alguma coisa assim. Então, evidentemente que isso é um fator contribuinte, né, para a violência. A outra coisa é essa incivilidade, essa polarização, ver o outro como um inimigo, ver o outro, quer dizer, a exclusão do outro, a cultura que hoje a gente chama do cancelamento, a negação, né, humana do outro, porque eu posso ter você como adversário, mas não devo não devo nunca deixar de perceber que nós temos algo em comum, que é a nossa humanidade, tá certo? E na medida em que o outro ele perde esse caráter, vamos dizer assim, de ser humano, de integralidade, de humanidade, eu acho que isso facilita muito, Fred, a possibilidade dos confrontos. Então, eu acho que, infelizmente, sobre esse aspecto, nós demos um salto na cultura da violência nos últimos anos e, sem sombra de dúvida, isso contribui de uma maneira difusa, tá certo? Para que os índices de violência, de desrespeito, de incivilidade, de ódio, por assim dizer, eles cresceram. E isso efetivamente aconteceu no país. Não tem a menor sombra de dúvida dos últimos anos para cá. Perfeito. Falando do governo Lula, Raul, são 100 dias, né? Mais de 100 dias, né? E como você analisa esses 100 dias do terceiro mandato do presidente Lula? Olha, acho que tem um grande ativo para mim, que é a manutenção da democracia, do Estado Democrático de Direito. Então, isso daí é algo que me toca profundamente. Eu tenho 71 anos de idade, vivi outros períodos em que não tínhamos essa liberdade, né? E sei muitíssimo bem o que é que isso representa. Então, isso é um bem, é o bem de todos os bens, por assim dizer. Tem uma democracia que permite aos excluídos, aos vulneráveis, não é? E a nossa própria liberdade de escolha, né? Que é uma coisa absolutamente decisiva para a integridade de um ser humano. Isso se encontrava realmente sofrendo pressão, riscos e mesmo ameaça. Então, isso é um enorme ganho. Agora, existem coisas boas que foram feitas, né? Vocês sabem disso, né? A retomada de programa como Bolsa Escola, a revisão em termos do Enem, a política do salário mínimo, a nossa retorno à mesa em termos internacionais, deixar de ser um páreo, tudo isso é muito positivo. Agora, existe, de outro lado, tá certo, um certo sentimento de que o governo precisa inovar, o governo precisa ter uma cara, o governo precisa, isso é estratégico e fundamental, consolidar uma maioria no Congresso Nacional, que ele ainda não tem, e precisa encontrar um caminho em termos de desenvolvimento e emprego. Acho que há toda boa vontade nesse sentido, acho que o que o ministro da Fazenda tem feito e tudo mais é louvável, mas a verdade é que nós estamos diante de uma situação em que, como o FMI acaba de dizer, o crescimento tendendo a ficar em 0,9. Eu participei de um grande seminário no BNDES, promovido lá pelo presidente Aloysio Mercadante e coordenado pelo André Lara Rezende, onde o Nelson Barbosa, né, que serviu no governo Dilma, e muito competente economista, mostrou um quadro em que o Brasil, nos quadriênio, né, do Lula 3, ele cresceria de uma forma medíocre. Não quer dizer que isso vai acontecer, isso é meramente uma projeção. Mas é algo que nos preocupa, embora sabendo que a herança que se recebeu é realmente muito pesada. Mas, enfim, nos cabe torcer para que as coisas deem certo e que o governo encontre efetivamente, como espero, venha acontecer, um rumo. E por que isso? Porque isso é o país, são as pessoas, os seus sonhos, os seus empregos, a situação e tudo mais. Ok?